Meu nome é Fernando e nós, do Lar Espírita Luz e Amor, pedimos licença para entrar em sua casa. Quero contar uma história. Na antiga Pérsia, numa pequena aldeia, havia um oleiro que fazia vasos, artesanato e seu nome era Nassib. Uma bela manhã, Nassib estava em sua oficina quando percebe barulhos dentro da loja. A oficina ficava no fundo da loja. Ele vai até a loja e vê Hassem. Hassem era um poeta conhecido na aldeia. E Hassem estava lá, quebrando um dos seus vasos, os vasos de Nassib. Nassib e Hassem começaram imediatamente uma grande discussão. E os vizinhos se achegaram, as pessoas da rua entraram e apartaram antes que acontecesse alguma coisa trágica. Levados à presença do juiz, o juiz quis entender o porquê daquela discussão. Nassib então reclama que Hassem estava quebrando um vaso muito precioso. Hassem confessa que realmente ele estava quebrando o vaso e diz ao juiz: Excelência, eu sou poeta e faço da poesia o meu trabalho. E o Nassib fica falando mal do meu trabalho, fica distorcendo as minhas palavras. Eu coloco as minhas poesias nos murais da cidade e Nassib vai e rabisca as minhas poesias, destruindo o meu trabalho. Então nada mais justo que eu vir até a sua oficina e retribuir-lhe na mesma moeda. O juiz pergunta para Nassib se aquilo era verdade. E Nassib responde da seguinte maneira: Excelência, realmente eu fui lá e achei as poesias dele muito feias, de péssimo gosto, que falava de coisas que não são aqui da nossa aldeia. Falava de amor, de esperança, e eu gostaria que um poeta falasse de coisas mais palpáveis aqui da nossa aldeia, como os problemas que nós temos nas ruas, nas vielas. Eu rabisquei os poemas de Hassem. O juiz pensou e chegou à seguinte decisão: Hassem, você está condenado por ter o crime de ter destruído o vaso de Nassib. Nassib, você também está condenado por ter injuriado e também, de certa forma, destruído o trabalho de Hassem. Eu condeno os dois a Nassib fazer o mais belo vaso que você possa fazer. E Hassem fará um lindo poema, que esse lindo poema estará no vaso. Nassib e Hassem acharam ridícula a sentença, mas não tinham o que fazer, ou faziam isso ou iriam presos. E lá se foram Nassib e Hassem cumprir a sentença. Nassib fazendo um vaso e Hassem ali assistindo. Hassem foi percebendo que era muito difícil fazer um vaso tão bonito quanto aquele que Nassib faria. Quando a parte estava pronta para receber os versos, aí Nassib espera Hassem escrever os versos. E aí Hassem teve todo um trabalho de escolher as palavras mais apropriadas, vendo a métrica, vendo as estrofes, para que coubesse no espaço reservado no vaso de Nassib. Nesse momento, Nassib percebe que era muito difícil fazer um belo poema e que não era fácil escrever as palavras tão belas que coubessem ali daquele espaço. Pois bem, Hassem escreve o seu poema,
Nassib faz o tratamento no forno e aquelas palavras ficam para sempre impressas no vaso de Nassib. Na semana seguinte, os dois se apresentam na frente do juiz, mostrando o vaso que eles haviam sido obrigados a fazerem. O juiz já havia convocado a aldeia toda e imediatamente falou: vou fazer um leilão para que nós possamos recuperar o dinheiro para pagar os prejuízos de Nassib e os prejuízos de Hassem. E começou o leilão. E todos os aldeões queriam comprar aquele vaso, o vaso da discórdia, o vaso bonito de Nassib com os versos de Hassem. E eles estavam lá e cada um dava um lance, o outro lance, e até que o leilão se consumiu. Vendido o vaso, recebido o dinheiro, o juiz faz a divisão, ficando também uma parte para pagar as custas do processo. E liberou os dois. E os dois indo embora, meio cabisbaixo. E aí Nassib, conversando com Hassem, diz o seguinte: Hassem, e se a gente fizesse uma sociedade? E se nós fizéssemos vasos com inscrições poéticas? E se você pudesse escrever poesia em peças de porcelana? E a gente vendia e dividia o dinheiro. Hassem achou excelente a ideia. E a partir daquele momento, Nassib e Hassem estabeleceram uma feliz parceria, uma sociedade do oleiro e o poeta. E aí vai, na velha aldeia da antiga Pérsia. Hoje a nossa conversa é sobre bondade e simpatia. Emmanuel nos diz que não há nada que possa prescindir de bondade e simpatia. Desde a planta mais tênue, que necessita dos raios de sol, da delicadeza da água, da mão talentosa do agricultor. Quanto aos animais, nas suas mais variadas estágios de evolução, precisam de simpatia e de bondade. A criança, o jovem, a mulher, o homem, todos nós precisamos de simpatia e de bondade. Simpatia para entender aquilo que vai no coração do outro. Simpatia, que é o estender as mãos. Simpatia, que é abrir as portas do coração. Neste caso, simpatia e empatia caminham juntas. Estar no lugar do outro. E a bondade, como a ação materializada dessa simpatia, dessa misericórdia. Emmanuel também nos diz que é preciso aumentar a misericórdia no mundo. Misericórdia vem de uma palavrinha miseri, que é aquele que se condói com a miséria do outro, e cordis, coração. Misericórdia, misericordioso, é aquele que entende a miséria do outro e tem compaixão. Simpatia e bondade, nas palavras de Emmanuel, são derivados naturais do amor. E o amor é a grande lei universal que rege toda a obra de Deus. É o amor que está por trás do movimento dos astros. É o amor que está por trás do movimento das pequenas moléculas, dos átomos que se liberam aqui e acolá, da química quântica, de toda a beleza que é o universo da criação de Deus, que nas palavras de João, quando ele diz assim: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, todas as vezes que nós nos desviamos da rota, do caminho do amor, nós adoecemos. Por isso que todos nós precisamos de bondade, precisamos de simpatia. Nós somos animais sociais.
Nós dependemos do trabalho um do outro. Nós dependemos daquilo que o outro faz. Nós, para termos o jantar à nossa mesa, dependemos do trabalho de um agricultor que se ajoelha sobre a terra para que nós possamos nos alimentar. Nós dependemos também do trabalho divino da composição celeste, da sinfonia cósmica, do movimento dos astros, do efeito da lua sobre a gravidade da terra, sobre o ir e vir das ondas, sobre as marés. Nós dependemos da ação amorosa de Deus. Assim como Nassib e Hassem, nós interdependemos-nos. Nós dependemos uns dos outros. A primeira grande lição que a humanidade aprendeu na sua jornada evolutiva neste planeta foi de que nós precisamos uns dos outros. O bebê, quando nasce, ele logo imediatamente precisa ser acarinhado, acalentado, protegido pelos seus pais. Outros animais da criação já nascem com um certo nível de autonomia. O ser humano não. Precisamos de anos para que nós possamos estabelecer e construir os mais fraternos vínculos na nossa unidade familiar. É através da reencarnação que nós nos relacionamos com todos aqueles que em encarnações passadas nós prejudicamos ou ajudamos. É nessa encarnação presente que nós vamos colher as sementes plantadas em passados longínquos. Por isso é importante a simpatia, por isso é importante a bondade e entender que o outro é como nós. Oriundos da mesma cepa divina, oriundos do mesmo Pai Celestial e, portanto, nas palavras inesquecíveis de Jesus, somos irmãos. Quando Jesus diz na prece dominical, na oração dominical, ele diz: Pai nosso que estais nos céus. Esse Pai nosso significa que o Pai não é apenas meu, mas sim de todos nós. E se o Pai é nosso, somos uma grande, imensa família, separada pela mesquinhez, separada pelo egoísmo, separada pela visão estreita, que Jesus veio aclarar, dar dimensão, dar profundidade, quando ele diz que toda a lei e todos os profetas está num grande e maravilhoso mandamento, que amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu entendimento, todo o teu coração e toda a tua alma, e ao teu próximo como a si mesmo. Por isso que a lei maior que Jesus trouxe, uma sociedade agrária, teocêntrica, que apedrejava as mulheres quando eram acusadas de adultério, que relegava ao vale dos imundos aqueles que tinham pestilências, que tinham doenças de pele, que não se sabia a causa nem o que era, que segregava os doentes. Jesus vem trazer a misericórdia. Quando ele defende a mulher prestes a ser apedrejada, quando ele cura os doentes, quando ele alimenta os corações. Jesus é esse grande doutor da lei, grande doutor das almas, que vem prescrever medicação insubstituível, medicação sem a qual nós adoecemos. Somos dependentes, dependentes do amor, dependentes da bondade, da simpatia, da empatia, da compaixão, da misericórdia. E nós vivenciamos essa dependência desde os primeiros momentos de vida na atual encarnação. Quando dependemos de uma mãe zelosa, de um pai amoroso, quando dependemos de um núcleo familiar que nos proteja. E nós, crescendo e reaprendendo a amar, viemos para cá destituídos da nossa memória intelectual, que fica
nos recônditos, nos refolhos do nosso subconsciente. Mas viemos com a memória afetiva, à flor da pele, gostando desse ou não gostando daquele, sem muito juízo, sem muito motivo. Apenas não gostamos. Talvez não gostamos porque em encarnações passadas fomos inimigos. Estivemos em posições antagônicas e irreconciliáveis, que graças à reencarnação esquecemos esse passado de contenda e nos amamos como pais e filhos, irmãos e irmãs, no seio da família. Por isso que a família é importante, é o nosso campo de trabalho, é o nosso campo de ceifa e de semeadura. É na família que nós colhemos aquilo que plantamos e é na família que nós vamos semear aquilo que nós vamos, em encarnações vindouras, semear de maneira insofismável. Nós precisamos do amor. Somos feitos do amor. Deus é amor. O maior mandamento do Evangelho de Jesus é o amor. E o maior mandamento do Espiritismo é fora da caridade. Não há salvação. Não a caridade material de dar esmola, porque isso não é caridade. A caridade que o apóstolo Paulo prenota em sua epístola aos Coríntios, quando fala que ainda que tivesse o dom da profecia e pudesse falar a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse a caridade, de nada valeria. Ainda que doasse todo o dinheiro para os pobres e doasse o próprio corpo para ser cremado, se não tivesse caridade, de nada valeria. Então a caridade não é dar daquilo que nos sobeja, não é dar daquilo que nos sobra, é dar daquilo que é nosso. Porque o dinheiro, a casa, o emprego, o nosso próprio corpo são todos empréstimos da divindade para que nós possamos exercitar as nossas relações afetivas, intelectuais uns com os outros. Enfim, caridade é dar aquilo que é nosso. E o que é nosso é o tempo, a nossa capacidade intelectual e a nossa capacidade de afeto. Então, ter simpatia e fazer a bondade, isso é nosso. Ser bom é tentar imitar Deus. Ser bom é seguir os passos do Mestre Jesus. Ser bom é se colocar no lugar do outro. Ser bom é gostar de fazer bondade. Difícil, muito difícil. Mas nós aprendemos por repetição. Não é mesmo? Aprendemos a caminhar, levantando e caindo. Aprendemos a falar, gaguejando e pronunciando palavras inaudíveis, incompreensíveis. Aprendemos a escrever, desenhando as letras, muitas vezes sem ninguém entender. E repetindo os exercícios, nós aprendemos a andar, a falar, a escrever, a compor. Então é insistindo nos pequenos gestos de bondade e simpatia, nos pequenos gestos de gentileza, nos colocando no lugar dos outros, fazendo uma oração pelos que sofrem, estando ao lado daquele que está enfermo, se não presencialmente, através de uma ligação, de uma chamada de vídeo, de um oi. Então, é estreitando os nossos laços afetivos, afetuosos, e exemplificando, exercitando, insistindo na bondade, na gentileza, na simpatia, que nós obedeceremos ao Espírito Emmanuel, quando ele diz que é necessário aumentarmos a misericórdia na face da terra. Nós, do Lar Espírita Luz e Amor, estamos abertos a todos aqueles que procuram, seja através das mídias sociais, do nosso site. Entre em contato. Se você estiver se sentindo com dor no coração, com angústia, se você estiver ao quebrado, lembremos-nos do que disse o Cristo. Vinde a mim, vós que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei.
O Lar Espírita Luz e Amor pratica o Evangelho do Cristo. Seja abençoada a tua casa neste momento. Seja abençoada a tua família neste momento. Se estiver em situação difícil, ligue para a gente, mande um e-mail, mande um recado. Nós entraremos em contato. Nós estamos juntos. Fica com Deus. Que assim seja.